Oi, Patrícia, tudo bem? Então, primeiramente eu vou me apresentar. Meu nome é Michele, eu sou indígena Guarani Kaiowá. Meu nome de indígena é Cunhapoturendu e eu trabalho pelo audiovisual do cinema. Pode me chamar Michele, se você quer me chamar também Cunhapoturendu, Michele Kaiowá, tanto faz, né? Então, Patrícia, eu vou falar minha rotina, como é que eu tô durante a quarentena na minha aldeia. E eu vou falar, nossa, Patrícia, eu aprendi muita coisa durante a quarentena em casa. A minha avó me ensinou muita. Então, eu tô louca de aprender de Irucu-de-Guê. E eu fui perguntar à minha avó. A minha avó aprendeu isso, é segredo dela. Então, eu tava perguntando para ela se tem algumas coisas de importante para falar. Aí ela me falou, olha, eu tenho um segredo para te contar. O que, avó? Fala para mim, faz favor. Falei para ela. Aí ela falou assim, eu tenho uma coisa que era antigamente, nós indígenas aprendemos a fazer o cudiguê. E aí ela falou, eu ouvi falar. Falei para elas assim, eu ouvi falar, mas eu queria aprender, mas eu queria ver como é que é a realidade. Aí ela falou, eu vou te ensinar como que a gente, em nossa casa, como que a gente não faz nada, a dia a dia durante a quarentena, com essa de pandemia, que vem o mundo inteiro que vem enfrentando com isso, e não dá para mais nem sair de casa, que eu sei que um mundo sofrendo demais, não dá para sair, não dá nem para ir a algum lugar, não dá para nem visitar de outra família, etc. Aí ela conta para mim a história. Aí eu falei, tá tudo bem, eu queria aprender. Talvez algum dia eu possa aprender, talvez algum dia que eu poderei aprender e fazer, né? Aí ela me ensinou e a gente estava pensando, eu dou ideia e eu tô começando a fazer isso. E ela me ensinou, graças a Deus que ela me ensinou com esse Irucu-de-Guê. Eu nunca vi na minha vida, eu só vi quando estiver pronto. Quando fazer a tintura do rosto com o Dieguairiçu para pintar no rosto. Aí ela me ensinou. Primeiramente, ela falou: pega o urucu. Aí eu fui catar urucu e a gente tava pegando os urucu e juntando os urucu e a gente bota na panela. É aquele que coloca a água e bota na panela. É aquele de semente de urucu, você joga fora. Só pega aquele de água. Aí você pega e bota algum de panela ou de bacia. Aí ele me ensinou. E a gente fizemos com ela. Nossa, deu muito trabalho, né? Você tem que ficar no lado de fogo o dia inteiro. E eu ficava lá, o dia inteiro ao lado de fogo. Eu fico tudo suando. E ela estava do meu lado. Porque eu queria aprender isso, mas eu nunca aprendi. Mas eu queria tanto aprender isso, mas ela me ensinou. Eu sei que essa aí vai ser muito importante para mim, porque eu sou a nova. Ela já é velha já. Eu sei que já é uma avó já. Mas eu queria tanto aprender, mas eu aprendi dela.
Enquanto ela botou águas na panela, e pega só aquele de vermelho, o semente do urucu ela jogou fora. E botou açúcar. Eu fiz o fogo para ela. Aí botei na panela no fogo. Aí eu comecei de fazer assim, né? Aí eu tava cuidando do lado e ela também tava cuidando. Eu fiquei sentando ao lado dela até a gente começamos de fazer isso foi 8 horas da manhã. Não, na verdade a gente começou desde 5 horas da tarde, a gente preparou o urucu. E quando foi 6 horas da manhã, a gente já começou de colocar dentro do fogo e começou. E a gente estava só cuidando. E esse urucu ficava pronto só na hora de meio-dia ou 1 hora da tarde. É aquele de negócio, parece um mingau que ficou, né? Nossa, eu fiquei muito impressionante com esse de urucu de guene. Eu aprendi, ainda bem que eu aprendi com a minha avó, ainda bem que a minha avó me ensinou de fazer isso. Ela é filha de caçula de Era do Nhanderu, do pai Chiquito. Ela é filha de Nhanderu, caçula ainda, né? Ela é a única sobrevivente caçula de Nhanderu do pai Chiquito. Por isso que ela me ensinou de fazer isso com o urucudigüe. Eu sei que o urucudigüe é muito importante para nós. Sabe por quê? Na hora de reza, na hora de fazer tintura de rosto, é a única coisa, é o urucu, que é muito importante para nós Kaiowá, para fazer tintura para nós indígenas Kaiowá. Então a gente pintamos o rosto, eu e a minha amiga. Eu e a minha amiga fizemos uma tintura de rosto. Aí a minha amiga me deu uma ideia para mim. É só para fazer um teste, tintar o rosto, eu e a minha amiga. E a gente decidimos pintar o rosto, só fazer um teste, porque a gente não faz nada, né? E a gente só fica deitando. Aí eu decidi para ela pintar no rosto, fazer treinamento no rosto. Eu gosto de pintar o meu rosto. Eu gosto de usar urucu, aquele de urucu de verde, bem vermelhinho. Nossa, bem cheirinho. E quando eu cheirava do urucu, eu tô vontade de estar na reza, no meio da reza. Tô vontade de guaxiré, tô vontade de rezar. Então, eu decidi pintar no meu rosto. Aí eu fiz o passelápis de olho, eu e minha amiga, a gente tava no lado, e a gente tava decidindo pintar o rosto. Pintei meu rosto, pintei no rosto dela, durante a quarentena, porque é quarentena. Em casa não faz nada, só fica deitando, fazendo as coisas. Só fica deitando e comendo, vai se engordar, né? Aí é melhor fazer algumas coisas, inventar as coisas, né? Por isso que eu perguntava para minha avó: o que eu posso fazer durante a quarentena? O que eu posso fazer em casa? Aí ela lembrou fazer curicudiguê, porque aí eu dou ideia para ela, porque eu queria aprender, eu nunca aprendi também curicudiguê. Porque aqui em casa tem muitos urucu, quase de 6, 7 pés de urucu, que a minha avó plantava muito. A gente perdeu o urucu. E aí ela decidiu me ensinar a fazer com urucudiguê, porque antigamente usava muito. E agora algumas pessoas quase não aprendeu mais. Algumas pessoas já perdeu de fazer urucudiguê. E ela aprendeu, mas ela é segredo dela também. E ela me falou receita. Eu sei fazer também, mas eu vou tentar fazer. Mas vou decidir ainda fazer, né? Vou tentar. Aí se eu conseguir, que só um dia, a minha neta, meu filho, minha filha, para ensinar de novo.
mas eu posso contar de novo daqui um dia para minha neta, para os meus filhos. Posso falar para eles assim, mas ela pode também aprender. Então, é isso, Patrícia. Durante a quarentena, ficamos em casa, não dá para sair. É assim mesmo que acontece nesse mundo, que o mundo está sofrendo, que não aconteceu só uma apenas aldeia. Eu sei que aconteceu com várias aldeias, com vários povos indígenas, que aconteceu isso, né? Eu sei que os povos indígenas sofremos muito durante a quarentena. Nós não podemos ir na cidade e procurar as comidas para comprar. Não dá para vender as coisas para comprar. Não dá para sair. Nós temos que ficar em casa. Eu sei que essa pandemia que aconteceu, que nós sofremos, até crianças, idosos. Eu lembrava muitos antes, quando nós indígenas sempre se reunimos, rezamos todos os anos, fizemos a própria nossa cultura, ensinamos nossa criança para rezar, que a gente rezamos, reunimos todas as pessoas, chamamos todo mundo para rezar. Vários indígenas, fizemos reunião, mas isso não aconteceu mais. Eu sei que o mundo mudou. Eu sei que o mundo mudou e não podemos mais se reunir por causa disso, por causa da pandemia. Hoanyanderehe, Quararendu, Quararendu, Quararendu. Hoanyanderehe, Quararendu, Quararendu, Quararendu. Hoanyanderehe, Quararendu, Quararendu, Quararendu. Quando soube que ia ser mãe de uma menina, muita coisa em mim despertou. Menina, mulher, feminino. Confesso que demorei um pouco para pensar neste lugar. Lugar onde hoje eu me encontro. Lugar também onde tem constantes represárias. Mas, contudo, também é um lugar que me fortaleço. Lugar onde encontro minha filha, irmã, mãe, sobrinhas. Gostei muito da mensagem, de suas palavras e principalmente do poema, Sofia. Eu estava rindo aqui quando perguntou se por aqui também as louças brotavam. Não só brotam, como acham outras parceiras, como as roupas sujas. Pense que essas roupas sujas parece que criam vida todos os dias. Parece que nós mulheres estamos sempre nesses lugares, né? Mas aqui em casa, ainda bem que tem uma alma boa que chega junto na hora dos serviços de casa, principalmente quando se trata de cozinhar. Estar nesses lugares também não seja de todo ruim. Pelo contrário, são nesses momentos que também lembram muito da minha mãe, que muitas vezes me ensinou a fazer a chipa,
a não deixar os carocinhos de arroz em volta da panela. Minha mãe. Tá aí uma mulher indígena que sempre admiro muito. Uma mulher que rompeu o ciclo e normas de uma sociedade que não é a nossa. Mas infelizmente essas normas estão cada vez mais presentes dentro dos nossos territórios. Deixa eu ler se tá coerente aqui. Mas tinha que ter as perguntas, né? Devemos trabalhar na educação infantil para que as crianças não indígenas possam conhecer o modo de vida e costumes do povo Guarani Kaiowá. É importante, a pergunta era por que a nossa cultura é importante. É importante porque a minha cultura é uma das primeiras da região do Mato Grosso do Sul. A minha aldeia Jaguapiru de Dourados MS é uma das mais populosas do país. Mas ainda tem pessoas que não sabem, não conhecem indígenas que habitam nessa região. Há preconceito contra os indígenas da minha aldeia porque acham que os indígenas que acompanharam a evolução do tempo são índios genéricos, né? Aí perguntou, sou da etnia Kaiowá. O que posso ensinar para as crianças é histórias, vestimentas e realidades da minha aldeia. Da minha aldeia que está faltando. Fiquei pensando muito sobre o que você falou sobre como nossas formas de ser são retratadas, principalmente no cinema, lugar onde também me encontro. E é um dos processos que também me fez fazer essa viagem sobre o meu ser. Porque eu não sou um corpo desconexo no mundo. Meu corpo tem histórias, marcas, sentimentos, pensamentos e poderes que muitas vezes até eu desconheço. E por isso que a minha busca por estar presente neste lugar também é necessária. Um lugar marcado pelo privilégio branco. Por um grande período da minha vida, sempre me incomodava algumas questões que eu via e passava. Muitas vezes até sentia raiva de ser menina quando criança, porque muitas coisas que eu queria fazer, menina não podia fazer. Não podia ter coleguinhas meninos, não podia jogar bola e outras coisas. O mundo branco entrou muito cedo e presente na convivência da minha aldeia, fazendo as comunidades a ter umas práticas que na maioria das vezes ou nunca era condizente com o nosso Maguaré. Porque neste tempo sim existiam práticas onde se nutria o nosso corpo e que também era para o fortalecimento do nosso espírito feminino. E quando comecei a observar mais de como o mundo nos enxergava e principalmente de como ele achava que o nosso corpo tinha que ser nossos rostos, atitudes, que passei a gostar ainda mais de ter nascido mulher indígena. Como mulher indígena que transita entre lugares e está em constante negociação cultural, percebo que este lugar do meu feminino não existe nesse mundo do Caraí. Um mundo onde ser fêmea
parece não ser de muita valia para a maioria das pessoas deste mundo. Mas felizmente, a percepção deste mundo chega cada vez mais cedo para as novas gerações. Quando o Suzy quer dar mamar pra ela, ela não mama. Agora quando o Suzy tá tranquila, aí lá vem ela, querendo mamar. Tiniá, um dia desses atrás, muito revoltada, me perguntou por que as pessoas só jogavam fora, nas ruas, as gatas fêmeas, e disse por que não jogavam os machos também. Depois disso, depois dela notar que eram só a maioria das gatinhas que eram jogadas fora, ela passou a ser uma defensora ferrenha das gatas. Hoje em casa são 5 gatinhas fêmeas, mas o destaque vai para a mãezona delas, a gata Surelaine. Essa gata adotou como uma filha uma gata que a gente achou na rua. E o sentimento de mãe dela foi tão grande que até dar de mamar para a gatinha que tinha chegado recentemente da rua, ela dava. E Tiniá ainda disse: mamãe, quando as gatinhas tiverem filhotes, só quero que sejam fêmeas. Por muitas vezes, um aroma de flores sempre me acompanhou. Mesmo sem eu saber, sempre esteve e está comigo. Até hoje, ainda não entendo muito e sempre vai ser um desafio esta minha essência que carrego. Apenas sinto, umas vezes com muita emoção e mistura de sentimentos. Mas foi essa força que sempre esteve comigo, me fortalecendo e me protegendo. Foi ela. Acredito muito no poder que esta ancestralidade me emana, como indígena e principalmente como mulher. Sei que muitas vezes nosso caminho é difícil, árduo e conflitante. Mas se apegar no que te faz seguir, no que te faz caminhar e enfrentar as represálias violentas, seja elas antigas ou as do dia a dia, transmitidas na sutileza. Mas quero dizer, Sofia, que o importante sempre é nunca nos deixarmos anular, a deixar nossa essência ao nosso ser feminino. Ele é forte, ele é lindo, ele é extraordinário. Viva você, Sofia. Viva nós. Viva todas as mulheres fortes, resistentes e antifascistas. Cunhacuerambaretê.
Coenju. Não é por acaso que deram esse nome para nossa aldeia. Coenju, alvorecer ou amanhecer amarelada. A primeira coisa que eu faço é pedir a Nhamandu que ele me dê sorrisos imperfeitos, palavras imperfeitas, para que eu possa me manter forte ao longo dos dias. E ao me manter forte ao longo do dia, eu consigo manter a minha família forte, com minhas palavras e sorrisos imperfeitos. Depois eu me levanto, eu me arrumo. Eu não me arrumo para as pessoas imperfeitas me verem, eu me arrumo para o Nhamandu. Sempre a minha mãe falava isso. Filha, levante e se arruma que a Nhamandu está vindo. Então eu nunca esqueço essas palavras, então eu repasso isso para minha filha, para que ela possa se levantar, se pentear, lavar o rosto, ficar bonita para o Nhamandu. Depois de me levantar, de conversar, de tomar mate, eu vou na minha roça, na minha pequena roça, onde a gente planta mandioca, batatas, que por acaso este ano não deu muito certo. As formigas comeram tudo, né? Geralmente as formigas não mexem nas plantações, né? Se você cuida delas. Mas este ano foi diferente. A gente cuidou, mas mesmo assim as formigas comeram, levaram as folhas da mandioca, da batata, do milho. Eu fico pensando, o que será que elas estão se comportando desse jeito, né? Parece que eles estão se preparando para certas coisas. E só agora que percebi que muitas vezes já falaram, quando começam a mexer nas plantações demais, é porque alguma coisa está por vir, né? Todas essas falas dos mais velhos que ficam pensando. Fico dando voltas na minha rocinha, pedindo a Nyanderuquer que me dê, né, a sabedoria para replantar, para não desistir de plantações por causa disso.
Aqui é a casa da Maria, onde eu vou sempre que sinto vontade de comer bergamotas. Eu vou lá, sento no banquinho, pego as bergamotas, fico comendo até não poder mais. As bergamotas são docinhos, que eu adoro. Às vezes fico sozinha, às vezes fico com as crianças que também vêm para comer, às vezes fico só com a gatinha, me observando. Mas ela quase nunca chega perto. E mais uma vez, hoje a gente insere no nosso dia a dia uma coisa que não é da gente, como essa máscara. É como se tivéssemos o primeiro contato de novo, que a gente se obriga a usar uma coisa que não é da gente. Eu ainda não me aproprio disso, parece que fica incômodo, não está ajustado. Então a gente vai aprendendo a manter, a usar isso e inserir no nosso dia a dia. Agora ela está também junto com as nossas roupas penduradas e a gente vai se acostumando de novo com essa peça nova. Nós, seres humanos, temos um pequeno engano de querermos sempre acelerar as coisas. Se acelerarmos, não temos tempo para refletir o que a gente está fazendo. Somente os nossos pais e mães verdadeiras têm esse poder que a gente chama de Nhandetiete, Nhanderuete. Às vezes temos que refletir por que estamos nessa situação hoje. Não só hoje, não só esse tema de Covid-19 que a gente estamos enfrentando, todo mundo, mas refletir realmente sobre a nossa vida, né? Por exemplo, essa casinha de barro, ela teve a sua história, né? Até chegar a esse ponto. Tem um pouco de barro, em uma parte que ainda não tem, mas com certeza teve a delicadeza, como esta imagem transmite até aqui. A delicadeza de usar as mãos para manusear o barro e botar nessa casa. E a todos e tudo ao nosso redor, temos que ter essa delicadeza a cada instante. Temos que dar passo com delicadeza, dar passo com reflexão. Todos os dias temos que refletir nossos atos e praticar que tenhamos a paciência e sabedoria de ficar, de ter, de tocar, né, a terra úmida, como a gente costuma botar nessas casinhas, né? E fixando nas paredes, como na nossa vida. E que sejamos fortes, né? Resistentes
e resilientes como o barro que está nessa parede, essa nossa casinha tradicional. Aqui é atrás da minha casa, onde eu posso ver o pôr do sol maravilhoso, onde eu fico agradecendo, ou perguntando, ou pedindo. Mas fico feliz de ter essa oportunidade de ver o pôr do sol, de ver o Nhamandu se recolhendo. A maior parte do dia eu consigo ver isso, só não consigo ver quando estiver nublado. Então agradeço por ter essa oportunidade de ver o Nhamandu indo, descansando. Então, Graci, quero te dizer que com a vinda do Nhamandu, que nos mantenhamos sempre forte, mesmo que a gente parece que não temos mais força, e não se esqueçamos disso, que o Nhamandu está vindo para nos levantar, para nos dar força, e que um dia desses pudéssemos nos encontrar de novo, para que possamos nos abraçar, nos falar nessas estradas, nesses caminhos. Michele, Agudjevete, obrigada também, Raveté, por tudo. Fiquei muito feliz em ver que vocês estão bem, você e sua família. Apesar de toda a preocupação, como é que estão as coisas aí no Mato Grosso do Sul, com a pandemia, em outras aldeias Kaiowá, Jaguapiru, Bororó, onde a família também da Graci tá. Vendo você aí no seu dia a dia, brincando com seu filho, o horizonte, cozinhando tixa, eu lembrei de algumas coisas que eu cozinho aqui com a minha mãe. Ela trouxe recentemente uma taioba, não sei se você conhece, é uma folha bem grande, que é dessas plantas que dão no mato mesmo, que nascem livres e com desejo único de crescer mesmo. E aí, lá no meu quintal, quer dizer, no quintal da casa dela, lá em Goiânia, de onde a gente mudou, tem um pé de taioba. E aí ela foi lá recentemente agora e trouxe uma taioba, uma folha. É uma folha muito linda, né? Verdinha, grande. Para fazer a taioba, tem que tirar todas as ranhuras da folha de dentro, deixando o caule e os nervozinhos, né, da folha de fora, porque eles são prejudiciais à saúde. E aí a gente corta isso grosseiramente. Minha avó faz uma farofinha de taioba que é uma delícia. A gente gosta de fazer também omelete aqui em casa.
E vendo a sua receita de chicha, que parece ter ficado muito gostosa, me deu muita vontade de estar aí e sentar na beira desse fogo com vocês e comer. Lembrei de várias receitas do abati, né? Ou do milho, que a gente faz aqui também em Goiás. O milho também é um alimento muito poderoso aqui pro interior, sabe? A gente faz pamonha, curau, caldo de milho. E minha mãe trouxe um milho lá de Itapuranga, né? Que é uma cidade onde a minha família, né? Meus tios, na verdade, tem uma roça. E eu lembro de várias vezes que eu passei a infância nessa roça, que a gente fazia pamonhada. A gente jogava os milhos, descascava, fazia boneca do sabugo de milho para brincar. Os adultos jogavam truco, bebiam uma cachaçinha. A gente ajudava as mulheres mais velhas a ralarem o milho e fazia uma... Nossa, era uma festa, assim. Fazia uma roda, sabe? Onde todo mundo ralava o milho, conversava e fofocava da vida e falava, assim. Era uma alegria, assim, era um momento mesmo. Me emociono muito em lembrar dessas vezes, assim. Isso de sentar, né, cozinhar junto, fazer as coisas junto, é uma prática muito de força, né? De resistência das famílias, do nosso ser também. Eu passava muito a minha infância lá naquela roça. E lá na roça a gente subia uma serra. E lá do alto da serra tinha uma pedra que a gente via tudo lá embaixo, assim, tudo. A casinha lá dos meus tios, que foi a casinha onde a minha bisavó primeiro morou. Todo mundo pequenininho. As criações todas, né? Era uma aventura enorme subir essa serra. Ia todas as crianças, todo mundo, uns 10 meninos, às vezes não é nenhum adulto. E a gente olhando o mundo lá de cima. A questão da terra é um processo muito forte para minha família. Porque a gente veio desse lugar, assim, né? Nessas fotos da fazenda, tem uma que eu gosto muito, que é dessa que tem eu e Tinigrim no curral. A gente tirava leite, brincava de guerrinha de lama, polícia ladrão, tomava banho de bica, andava a cavalo, subia na árvore. E foi com esses meus tios que eu aprendi a rezar. Um Pai Nosso e uma Ave Maria, né? Embora eles sejam espíritas, foi nesse lugar onde eu acho que eu tive a minha primeira consciência ancestral de parte da família, né? De onde eu vim. Uma família muito matriarcal. Minha bisavó era uma mulher muito forte, muito incrível. Teve 8 filhos. Ela, inclusive, enterrava os bebês dela que não vingavam no quintal dessa roça que a gente via lá do alto da serra. Minha bisavó criou todos os filhos e filhas nesse lugar. Pois a minha avó morou lá um tempo também, as minhas tias, né? Porque a minha avó teve 7 filhos, todas mulheres. Povo muito humilde, sabe? Muito trabalhador, assim.
Minha avó aprendeu a ler aos 30 anos. E aos 55 ela se formou numa universidade pública em pedagogia. Ela foi a primeira da minha família a entrar no ensino superior. Minha bisavó não sabia ler. E a minha avó me ensina, assim, às vezes, quando eu tô com meu joelho inchado ou alguma dor, a escutar o meu corpo, sabe? Ela sempre me diz isso. Acho que isso veio também de umas heranças da minha bisavó. Minha mãe sempre disse que foi com ela que ela aprendeu a medicina das plantas, né? Os chás, a arnica. Eu lembro que na casa da minha bisavó tinha uma roseira branca, nossa, muito cheirosa. A cisterna que a gente brincava de navio e de roda de fiar. E tentando imitar ela, né, que era costureira. Assim como a minha avó também é e criou as minhas tias com essa profissão. E a minha mãe também. E aí, andando com a minha mãe esses dias, ela vai num lugar que ela gosta muito aqui, que é um labirinto onde tem várias borboletas, tem uma mandala, gosta de ir pra lá meditar. No caminho, ela me disse que tinha uma casa aqui, que na porta dessa casa tinha uma placa escrito latifúndio. E eu fiquei super curiosa e ao mesmo tempo achando isso um absurdo, porque esperava-se que numa ecovila, né, com pessoas que escolhem viver num lugar desse, que tipo de gente colocaria uma placa na porta de uma casa que tem um terreno super pequeno, escrito latifúndio. E aí eu chegar na porta dessa casa, não só havia essa placa escrito latifúndio, como tinha uma bandeira do Brasil e trabalhadores. Trabalhadores, homens negros, né? Isso para mim ficou tão emblemático, essas conexões entre o Mato Grosso do Sul, Goiás, essas terras do agronegócio, da bala, do boi, da Bíblia. É muito absurdo, né? Numa reprodução de uma ideologia tão conservadora, colonialista e sem consciência de classe, né? É um longo caminho que nós, né, de uma branquitude, de uma classe média, inclusive de um pensamento social que é de esquerda ou progressista, ou que acredita num mundo mais igual para todo mundo. O tanto que a gente ainda precisa aprender, né? Aprender principalmente com você, com a natureza, com a taioba que dá na intenção de dar simplesmente. Ela nasce porque ela tá ali na terra, né? E ela quer viver. E na água. Que corre, banha, desvia. Essa conexão também entre mulher e água. Essas coisas que a gente precisa fazer para lavar também a nossa alma, lavar nossas mãos.
Sofia, aqui na Cachoeira do Jacaré, ela arrancou um pedaço do dedo. Mas aí ela tá agora com a perna pra cima e o dedinho dela se machucou aqui. Ainda bem que foi nada de grave. Tá, tudo tem um jeito nessa vida. Sofia, tá bom? Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Don't you worry about the things, 'cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. 3 little birds fish by my doorstep, saying sweet songs, the melodies pure and true, saying